Quando a iniciativa será forte o suficiente? Quando as peças do caminho verdadeiro vão ser queimadas para o quinto ritual? Quando o Menorá vai ser fundido para as engrenagens? Quando o Kaabá vai ser despedaçado pelos hereges? Olá, amante do terror. Nós já vimos diversos deuses no universo SCP. Macrane, Yaldabaoth, Rei Escarlate, que está mais para um demônio, mas antigamente era um deus, assim como as suas religiões, a Igreja do Deus Quebrado, o Sarkicismo e os Filhos do Rei Escarlate. Mas em nenhum momento alguma religião abraâmica entrou na história. Nenhum momento até agora. Pois lhe apresento agora uma organização religiosa chamada de Iniciativa do Horizonte. Mas vou chamar apenas de Iniciativa. A Iniciativa nos dá uma perspectiva diferente no universo SCP, porque até agora só vimos ciência ou entidades malignas, mas nunca as religiões que já existem ou são reconhecidas pelo mundo inteiro. As três principais religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, se uniram em prol de um objetivo, o mesmo objetivo que a Fundação SCP e a GOC, conter ou destruir anomalias. Mas em vez de ser pela ciência, dessa vez é em nome do Todo-Poderoso. E então, em 1960, surgiu a Iniciativa do Horizonte. Sim, essa organização religiosa busca as anomalias em nome de Deus. E, por mais que seus objetivos sejam os mesmos que o da Fundação, ainda assim não compactuam com os mesmos ideais. A discrepância entre a ciência e a religião. Aqui, em sua maioria, são fanáticos religiosos que enxergam a ciência como algo profano e inimigo da crença e da fé, os chamando de homens da ciência. Só que, enquanto alguns os veem como sem Deus e imorais, alguns outros membros da iniciativa ainda pensam em uma parceria ou trégua. A iniciativa é inimiga da Igreja do Deus Quebrado e do Sarkicismo, que seriam crenças pagãs. Pior ainda, as crianças do Rei Escarlate, que seria equivalente ao satanismo. Porém, a iniciativa já se juntou uma vez à Igreja do Deus Quebrado e às outras organizações, tudo isso para dar cabo de um mal maior, o Sarkicismo. Aquele que vocês já conhecem bem. A iniciativa possui 4 divisões. São elas: Projeto Maleus, os Lobos. Seriam essencialmente os soldados da iniciativa, entrando em combate e obedecendo às ordens da mesma sem questionar, morrendo e matando sem precedentes. Seria tipo uma contrapartida à Mão Direita Vermelha. Lembra deles? A MTF Alpha 1? O Corpo de Pastores. Eles não necessariamente entram em combate, porém, são agentes de campo que vivem disfarçados no meio da população, geralmente em grupos de 2. O Corpo de Escribas. São bibliotecários, pesquisadores, arquivistas e o pessoal clerical da iniciativa, que trabalham traduzindo e analisando os diferentes tipos de escrituras. O Tribunal. É o conselho que lidera a Iniciativa do Horizonte, sendo eles os 3 principais representantes das 3 fés, Samuel, Adnan e Bernard. Essas 4 divisões compõem todo o sistema da iniciativa, dando ela a sua estabilidade e força para combater as outras organizações que elas julgam como inimigas da religião. Além das 3 religiões principais, tem mais 3 sub-religiões, por assim dizer. Religiões orientais. As religiões orientais, como o budismo, também estão dentro da iniciativa, porém, são apenas consultores. A religião em si não é reconhecida dentro da iniciativa. Outras, pequenas crenças e cultos de baixa escala, recrutados para fazer parte da iniciativa. O Novo Caminho é uma filosofia e crença nascida dentro da própria iniciativa, que basicamente tenta se afastar do tradicionalismo dos mais velhos do culto, voltando-se para a verdade de Deus. E embora os mais tradicionais não aceitem, os textos universais, que são um conjunto de livros sagrados, dizem que o novo caminho está começando a se espalhar. Mas afinal,
Qual o objetivo da iniciativa do Horizonte? Basicamente juntar o máximo possível de anomalias, relíquias e afins para estudá-las, tudo isso com a motivação de moldar o mundo ao redor de suas crenças, para impedir que haja outros deuses e cultos pagãos, para que reine somente a fé abraâmica. Eu havia citado os textos universais antes. Pois bem, como dito, eles são um conjunto de livros sagrados que são constantemente atualizados conforme as descobertas dos pastores e armazenado no banco de dados do Horizonte. Por exemplo, a parábola do recruta contava sobre um guerreiro que foi designado para proteger as vidas inocentes e derramar o sangue dos inimigos, porém sempre se lavando para não deixar o sangue manchar a sua alma, e ele o fez. Só que com o tempo, o guerreiro se viu atraído pelas batalhas, sangue e morte. E quando se viu diante os portões do paraíso, não pôde passar. E por mais que tentasse lavar as suas mãos, o sangue derramado já estava manchado na sua alma. E então, ele foi condenado a lutar numa guerra que não tem fim. Em suma, a iniciativa do Horizonte é uma organização religiosa que visa a mesma coisa que a Fundação e a Coalizão Oculta Global: manter a paz. Contudo, os interesses por trás são bem diferentes, pois enquanto a Fundação quer segurar, conter e proteger, Agok destruir, a Igreja de McHane ressuscitar o seu Deus, o Sarkicismo tornar humanos em deuses, a insurgência do caos a evolução humana e a mão da serpente libertar as anomalias, a iniciativa do Horizonte busca estudá-las para usá-las em prol do seu objetivo a longo prazo. Basicamente, trazer de volta o teocentrismo lá da Idade Média. Só que, em vez da Europa, seria para o mundo inteiro.